equipe técnica, por gentileza, quando quiserem, estamos prontas para iniciar. Acho que já está gravando, Marilis. Ah, ok. Então, sem maiores delongas, desejo uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanham ao vivo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para as pessoas que irão nos acompanhar posteriormente nas plataformas digitais, no YouTube. Eu sou a Marilis Costa, tenho o prazer e a honra de presidir a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB Seccional São Paulo. Hoje temos a oportunidade de ouvir os ensinamentos, de recepcionar, estar na presença de Andréa D'Angelo, que é uma profissional de extremo prestígio no ramo das ciências criminais, maiormente no direito penal e no processo penal. Agradeço muitíssimo a presença de todas as colegas e todos os colegas de todas as subseções que aqui já se apresentam, que aqui já mandam aí seus préstimos de bom evento para nós. Gostaria de cumprimentar todas as subseções do Estado de São Paulo, na pessoa da doutora Andréa D'Angelo, através da subseção de Santana, onde ela preside com galhardia a Comissão de Direito Penal e Processo Penal, que tem uma atuação ímpar e que tanto nos ensina. Já aproveito a oportunidade para dizer a todas as pessoas presentes que acompanhem os trabalhos da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, seja nas redes sociais, onde no Instagram somos @GPGPOABSP, seja no Facebook, onde somos Comissão Especial de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, seja também nas nossas reuniões abertas. Sejam membros, façamos aí, então, uma união, uma rede, uma corrente para pensar e repensar essa ciência social aplicada que é o direito. Um âmbito tão importante, o âmbito da educação, o âmbito do ensino jurídico. A seccional da OAB São Paulo tem diversas comissões com olhares muito afinados e afiados em relação à construção dos saberes, e esta comissão que vos fala, esta comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa, tem a missão de pensar os assuntos num mote transversal e transdisciplinar. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa coordenadora temática de graduação, Amanda Vitorino, que faz um trabalho também de extremo primor, que conduz com muito afinco diversas atividades, também pessoa que eu tenho a honra de estar ladeada, para que ela apresente, então, a nossa colega, a nossa querida doutora Andréa D'Angelo, que é a pessoa da minha mais extrema admiração e carinho. Eu pude conhecer a doutora Andréa e, assim, foi um momento muito interessante, porque já de pronto eu senti uma admiração, senti uma conexão, e desde então esse sentimento, felizmente, permanece e só cresce à medida que eu conheço a sua atuação e a maneira aguerrida com que se coloca no campo das ciências criminais. Enfim, sem mais delongas, Amanda, é com você, agradeço a presença e dou por aberto o evento dessa noite. Boa noite. Boa noite, presidenta. Boa noite, doutora Andréa. Boa noite a todos os presentes. Hoje, totalizando aí quase batendo 150 presentes. Estamos muito felizes com isso, porque a meta da nossa comissão é vestir a OAB com cara de povo, sempre falando e seguindo as palavras da minha presidenta. Estamos muito felizes com isso. Primeira orientação para os participantes é que, em caso de pergunta específica sobre a temática, tem um ícone aí no final da tela chamado Q&A ou QA, que é o canal ideal para que a gente não perca as perguntas referentes à temática, para vocês, para ficar mais facilitar a nossa comunicação. A doutora Andréa, como já foi brevemente introduzida pela doutora Marilis, uma mulher incrível, vou passar uma mini bio para vocês sentirem inveja. Advogada criminalista, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da OAB São Paulo, da Subseção de Santana, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em
parceria com o IBCCRIM, pós-graduada em Direito Econômico pela Universidade de Coimbra, também pelo IBCCRIM. Bom, primeiro, a gente 964 de 2019, primeiro porque eu acredito que não é uma lei anticrime, né? Nenhum projeto de lei penal é um projeto pró-crime. Então, daí não passa de um populismo penal, uma disputa, para que as pessoas que se manifestem de uma forma um pouco contrária ao que está posto na lei, por entender que processualmente ou socialmente não é vantajoso, seja visto como uma pessoa pró-crime, e essa não é a nossa intenção. Então, eu peço, a gente comece com essa disputa aí pela narrativa do nome. Doutora Andréia, a senhora está com a palavra. Olá, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer as palavras da minha querida doutora Marilis e falar que eu fiquei quase emocionada aqui pelo tratamento, pela delicadeza. E a doutora Marilis, a conheci no IBCCRIM e sempre tive uma empatia. E eu falo que a OAB só ganhou de ter a doutora como presidente dessa comissão. A doutora Marilis sempre fez um trabalho muito incrível lá na nossa gestão ali do IBCCRIM, coordenando diversos cursos, com muitas ideias. É uma pessoa que eu tenho profunda admiração, profundo respeito, e assim que ela me convidou, eu prontamente aceitei e sempre vou aceitar o convite que a doutora Marilis fizer, porque eu estou sempre à disposição da tua comissão e de vocês todos, da OAB, até porque a OAB é a nossa entidade, é uma entidade de classe que eu admiro e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Doutora Amanda, muito obrigada pelas palavras, pela gentileza, pela delicadeza. Eu gostaria de agradecer. O pessoal está achando que eu sou tudo isso, mas não é nada disso. Eu só sou uma advogada que gosta de estudar um pouquinho, que gosta de entender o que acontece com relação a, por exemplo, o Tribunal do Júri e outras questões, como muito bem ponderado pela doutora Amanda, essa questão do pacote anticrime já veio com esse nome, o nome, na verdade, que foi direcionado justamente aí pela mídia, né, para falar, olha, quem é contra as alterações que são promovidas, na verdade, é a favor do crime. E não é nada disso, né? Esse pacote foi elaborado de uma forma assodada, sem os devidos cuidados, sem aquela atenção que deveria ser, e promoveu uma série de alterações e diversas ao Tribunal do Júri, mas nós tivemos o Código de Processo Penal, algumas até boas, por exemplo, como a questão da cadeia de custódia, que foi extremamente importante colocar esses dispositivos e agora ficou de forma mais clara. Outros dispositivos também, por exemplo, com relação à necessidade de fundamentação das decisões, que antes eu pelo menos me utilizava do Código de Processo Civil em analogia ao Código de Processo Penal para dizer que as decisões deveriam ser fundamentadas, e hoje nós já temos essa previsão. Então, também nós tivemos pontos positivos, mas eu já começo dizendo que não foi o que aconteceu com o Tribunal do Júri. Mas antes de eu dizer a respeito da alteração, que na verdade foi com relação a um único dispositivo, eu gostaria de fazer aí uma introdução histórica. Eu não sei, eu gosto muito dessa parte histórica, principalmente do júri. Não vou me alongar muito, mas eu acho que é importante sabermos de onde é que vem essa história de Tribunal do Júri, ainda mais agora com a história que a advocacia está toda aí preocupada, que vai ter julgamento pelo júri de forma virtual, pelo CNJ, está uma confusão, a OAB já se manifestou, então nós temos aí muitos assuntos para tratar. Mas o Tribunal do Júri, originariamente, de acordo com alguns dos doutrinadores, ele surge lá na Grécia Antiga. Então, na verdade, haviam, por exemplo, cidadãos que eles eram considerados os jurados e o pessoal era julgado em praça pública. Consta aí da parte histórica que uma das principais características do tribunal grego, na verdade, era a soberania dos vereditos. E a soberania dos vereditos, veja, ela é tão importante que até hoje nós temos aí a previsão constitucional da soberania dos vereditos. Porém, outros doutrinadores entendem que, na verdade, o júri, nos moldes como é hoje visto, foi lá na época do sistema inglês. Então, foi a partir do Quarto Concílio de Latrão, em que houve uma significativa alteração nesse sistema inglês,
que substituiu o quê? As ordalhas, aquele que era o julgamento que os acusados eram submetidos àquelas provas com elementos da natureza, fogo, água. Então, se a pessoa era inocente, alguma intervenção divina surgiria e aí a pessoa se livraria ali daquela situação. Veja só, né? Difícil, imagina que situação naquela época. E aí foi substituído esse modelo pelo novo modelo que era o jury, em que foi introduzido a figura do jurado. E aí eram 12 jurados. E por que 12 jurados? Porque isso se fazia uma alusão aos 12 apóstolos, né? Que nós sabemos que a doutrina e o sistema sempre tinha essa parte da influência da igreja. Então, esse sistema em inglês ele era constituído pelo grand jury, que funcionava ali como um juízo de admissibilidade de acusação, e o petit jury, que era composto por 12 jurados que analisavam, por exemplo, o mérito da acusação e aí diziam guilty, not guilty. O pessoal adora, né? Aquela coisa guilty, not guilty. E era desde essa época, ou seja, havia já uma competência e uma fase distinta de julgamento. E aí o Tribunal do Júri, ele foi difundido pelo mundo a partir então da onde? Da Revolução Francesa. Então aí a partir da Revolução Francesa foi ali sendo disseminado. Alguns países da Europa, por exemplo, não adotou o Tribunal do Júri, como por exemplo a Holanda e a Dinamarca. Depois nós tivemos alguns outros modelos, no Escabinado, na Itália, mas eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar assim aqui palestrando até amanhã, porque eu gosto dessa parte histórica. E nos Estados Unidos, que as pessoas têm a curiosidade de saber, que a gente adora ver aqueles filmes, né, americanos, o júri, olha, será que é igual no Brasil? Como é que funciona? Nós estamos aí com as pessoas, a maioria advogado, né? Então o pessoal já sabe que não é igual. Mas nos Estados Unidos é um país que adota o common law, e o júri, ele possui também um assento constitucional, só que eles não se limita a apenas julgar crimes, mas sim demandas cíveis. E olha que interessante, demandas cíveis que excedam a $20. Pensa, acho que, então assim, tudo, né? Praticamente tudo. Não há ali uma lei de organização judiciária que dispõe, por exemplo, sobre o funcionamento e essa organização do júri. E aí fica o quê? A cargo da jurisprudência regular essa organização. E o júri conta com 12 jurados e um juiz togado como presidente. Lá nos Estados Unidos também tem o grande júri e o petit júri. E aí cabe ao primeiro o juízo de admissibilidade de acusação e ao segundo o julgamento do réu e a recomendação de aplicação da pena. E no âmbito federal é obrigatório o grand júri para crimes considerados graves e a composição desse grand júri ele varia de acordo com o estado. Então, pode ser, por exemplo, 16 a 23 membros ali como jurados. Outro ponto que é interessante, que eu acho que merece um destaque, é a questão da unanimidade nas votações. Por exemplo, nas cortes federais, o resultado sempre deverá ser unânime, mas nas estaduais, admite-se, por exemplo, o resultado por maioria. Mas por maioria, desde que este crime seja penado, não seja penado com morte ou que a infração, por exemplo, não seja grave. E aí eu vou citar aqui um precedente, para quem quiser anotar, é o Apodaca.Oregon,406, USA 404, de 1972, que diz que a sexta emenda estabeleceu o direito ao júri imparcial, mas não obrigou uma unanimidade nas decisões. Estão pedindo para eu repetir, vou repetir. Apodaca, V.Oregon, 406, USA 404, 1972. E aí, para fins agora de registro, nos países sul-americanos, por exemplo, a Argentina, apesar do Tribunal dos Júris ter uma previsão ali no constitucional, ele nunca foi ali implementado. E no Brasil, né, nosso querido, maravilhoso Brasil, e agora já entrando no Brasil. É meio confuso, eu não vou aqui falar sobre toda a legislação, porque senão nós vamos ficar, como eu falei, até amanhã. Mas no Brasil, o júri foi criado pela lei de 18/6 de 1822. E veja só que interessante, a competência não era para julgar crimes dolosos contra a vida, mas sim crimes de imprensa. Então, na época, a composição desses jurados eram eram 24 juízes e eram considerados juízes de fato. E aí, nessa lei estava escrito que seriam cidadãos selecionados entre homens bons,
honrados, inteligentes e patriotas. E o único recurso cabível da sentença proferida por esse júri era a apelação que iria para o príncipe. Veja só, a apelação era para o príncipe. É muito, muito interessante a gente ver isso. Logo em seguida, veio a Constituição do Império, em 1824, que alterou a organização do júri, e aí constou expressamente que os jurados se pronunciavam sobre os fatos e os juízes cabia a aplicação da lei. Eu não vou aqui analisar com vocês todas as constituições, legislação, tal, que modificou o júri, mas é importante aqui destacar que a Constituição de 1946, na Constituição de 1946, o júri ele foi realocado para o capítulo dos direitos e garantias individuais, por conta da importância. E agora, na nossa Constituição Federal de 1988, maravilhosa, está onde? Nos direitos e garantias individuais e seu artigo 5º, inciso 38. E é considerado uma cláusula pétrea. Então, é muito importante para o cidadão, veja a importância que é dada ao Tribunal do Júri, para que ele seja julgado pelos seus pares. E nesse artigo 38, ele diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lhe der, assegurados o quê? E aí ele coloca uma série de alíneas. Primeiro, plenitude de defesa. Veja só, plenitude de defesa, não é ampla defesa. B, sigilo das votações. C, soberania dos vereditos. E a linha D, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, aí ele delimita até a competência dos crimes que serão julgados. Então, rapidamente, a plenitude de defesa não é a mesma coisa que a ampla defesa. E é interessante que na Constituição de 1946, que era a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, esse é o princípio que apareceu pela primeira vez ali expresso, o da plenitude de defesa. Mas o que é a plenitude de defesa? Bom, a ampla defesa, ela é inerente a qualquer processo, a qualquer procedimento, inclusive em procedimento administrativo. Todos têm direito à ampla defesa, civil, criminal, administrativo, enfim. Mas a plenitude de defesa, ela está ligada à ideia de a defesa de modo irrestrito. E ela exige aí do defensor que ele atue de uma forma acima da média. Ele tem que ser o mais perfeito possível, segundo a doutrina. Não pode haver um retoque na sua defesa. E ele pode ainda se utilizar de argumentos de ordem moral, de ordem religiosa e de ordem filosófica na defesa da pessoa. E é interessante porque o próprio jurado, por exemplo, ele pode absolver de acordo com a sua íntima convicção. Tanto que na última na alteração de 2008, há um quesito que é obrigatório, que diz: o jurado absolve o acusado. E o jurado pode ali absolver por qualquer questão. Muito embora aí tenha uma discussão que o jurado não poderia absolver se a prova for manifestamente contrária à prova dos autos, e aí a livre convicção, a íntima convicção estaria aí, tem um certo limite, o Ministério Público pode recorrer, tem toda essa discussão aí que está tramitando tanto no STJ e no Supremo. Mas, de fato, a plenitude de defesa ela é tão importante que o artigo 497 do Código de Processo Penal, ele permite que o juiz dissolva o conselho de sentença se perceber que o réu está indefeso. E eu já presenciei isso, por incrível que pareça, 2 vezes. É muito raro isso acontecer, mas eu já vi em duas oportunidades o juiz dissolver o conselho de sentença por considerar que o réu estava indefeso. E justamente porque o advogado não conseguia fazer, em uma das ocasiões, o advogado ele não conseguia definir qual era a tese dele de defesa e começou a causar uma confusão e ninguém conseguia entender absolutamente nada do que o advogado estava dizendo. E o juiz chamou a atenção do advogado por diversas vezes e o advogado, não sei se não compreendeu, enfim. O juiz falou: olha, eu vou dissolver o conselho de sentença porque eu considero que o réu está indefeso e isso pode prejudicá-lo. Então, veja que a plenitude de defesa aí, ela é extremamente importante. E a outra vez, que eu também presenciei, esse caso foi até interessante, que o promotor começou, enfim, a falar uma série de barbaridades a respeito do réu, e o advogado começou a gritar: você não me compara com o réu, porque o réu é um bandido, onde já se viu, você não me compara com ele, o que vocês estão pensando? É legal o júri por causa disso, né? Porque a gente tem várias histórias para contar.
Vocês estão pensando o quê? Ele é um bandido, safado, e começou a falar. Bom, aí o juiz ficou atordoado com a situação, falou assim, vamos parar com isso, calma. Não, eu também não quero mais fazer a defesa desse cara, o que está pensando e tal. E aí o juiz falou, bom, vou dissolver o conselho de sentença e vou eventualmente nomear aí um outro defensor, porque acho que você está meio ruim aí de defesa. Bom, e vamos passar agora para o outro princípio aí, constitucional, que é o sigilo das votações. O jurado, ele decide através de votação secreta. E qual que é o objetivo dessa votação secreta? É exatamente preservar os membros do conselho de sentença que decidem o destino do acusado, né? Então, por isso, os jurados, eles votam por essa votação secreta, ele não tem a necessidade de justificar o seu voto e é feito em sala secreta. Geralmente não tem esse negócio mais de sala secreta. Às vezes o juiz, tem alguns lugares que o juiz pede para que o jurado, para as pessoas saírem e fica só os jurados, o advogado, o promotor ali e o juiz decidindo. Teve uma época, na época que eu advogava no primeiro tribunal do júri, tinha a tal da sala secreta, era bem interessante, todo mundo ia para a sala secreta, e aí ficava o pessoal lá fora esperando com aquela tensão, e agora? Aí saiu o advogado, saiu o promotor, e aí o público falava, e agora? Será que condenou? Alguém tem um resultado? Era bem interessante, assim, bem tenso. Mas, então, veja só, o jurado tem essa questão aí da sala secreta. É interessante que antes do advento da Lei 11.689 de 08, que faz até um tempo, né, essa alteração, que alterou muita coisa aí do Tribunal do Júri, todos os votos dos jurados, eles eram abertos por conta. Então, quando se tratava, por exemplo, de uma decisão unânime, a gente brincava, ganhei de 7-0, perdi de 7-0. Todo mundo sabia exatamente qual era a decisão de todos os jurados. E isso começou a causar um certo mal-estar, porque às vezes todos os jurados condenaram o réu. E aí como que fica o jurado, né? Então você veja que o sigilo do voto, em tese, estaria aí materialmente quebrado, porque não existia sigilo de votação nenhuma. Se era condenado ou absolvido, todo mundo ali via. Bom, então essa lei alterou e hoje a votação ela se encerra quando há maioria ali na decisão. Então, para, por exemplo, no 4, se você não tem coisa, se encerra ali a votação, e eu acho que tem total sentido até para você respeitar o quanto é preconizado aí na Constituição. E o outro ponto, soberania dos vereditos. Isso causa uma confusão no júri, justamente porque todo mundo quer justificar tudo com a soberania dos vereditos, é uma loucura. A soberania dos vereditos, o que quer dizer? A decisão do corpo dos jurados, ela não pode ser modificada em seu mérito pelo tribunal, mas apenas para o outro conselho de sentença, justamente por conta de ser soberano. Então, não adianta, por exemplo, o jurado vota de um jeito, ao tribunal, achei que está errado, vou lá e modifico. Fica totalmente sem sentido essa previsão. Então, por isso, no mérito não é transformado, não é modificado. Então, geralmente, o que acontece? O réu, ele é submetido a um novo julgamento, desde que o tribunal reconheça o quê? Que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta ser só contrária à prova dos autos, tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos. Então, é possível que ele seja, então, submetido a novo julgamento, seja proferida essa nova decisão pelos jurados, eventualmente no recurso aí de apelação calcado no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo, a linha D do Código aí de Processo Penal. Bom, é interessante agora ressaltar que o recurso de apelação, se ele for provido no sentido de impor ao acusado que ele seja submetido a novo julgamento, ele não pode, desse segundo julgamento, entrar com uma outra apelação pelo mesmo fundamento. Veja que interessante, isso está previsto na última parte do parágrafo 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. Também a gente sabe que é possível, por meio de uma revisão criminal, você desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado. Mas, em suma, a soberania do veredito, ela impede que o tribunal substitua ou altere o mérito de um veredito popular. O último tópico com relação à previsão constitucional é a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, a competência é aí prevista pela Constituição. O parágrafo 1º do artigo 74 do Código de Processo Penal, ele dispõe: compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes de homicídio,
simples, qualificado, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto provocado pela gestante. O 78, inciso 1, ele trata da conexão e da continência. E ele dispõe que, por exemplo, na hipótese de concurso de crime, de competência do crime, de júri, de competência do júri, com outra jurisdição, vai prevalecer a competência do júri. E aí é pacífico o entendimento de que os crimes conexos com os dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri por vis atrativo, que é o que eles chamam. Mas eu não poderia deixar de falar aqui que a súmula 603 do Supremo Tribunal Federal consignou que a competência para julgamento do crime de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. É importante falar isso porque tem muita gente, às vezes, que confunde. Fala, porque o latrocínio morreu, a pessoa, então ela vai ser julgada pelo júri. Não, ela não vai. Outro dia eu até recebi um meme, eu vou falar, porque o pessoal é mais jovem, né? O pessoal fala assim, acho que velha aqui só eu. O pessoal mais jovem fala, o crush é muito gato. Fala, o crush é gato, mas aí ele vira e fala para mim que o latrocínio é julgado pelo júri. Aí já desisti. Então é mais ou menos assim, gente, vamos lembrar dessa súmula. Cuidado, se o crush falar que latrocínio é julgado pelo júri, vocês saiam correndo. E eu já vi um monte de gente falando, pelo amor de Deus, não é julgado. Porque também é previsto ali no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Bem, eu gostaria só de fazer uma ponderação com relação à reforma que nós tivemos aí, a reforma de 2008, eu não posso deixar de falar rapidamente, porque nós temos antes do pacote anticrime, que foi a lei 11.689. E essa lei, ela extinguiu uma série de questões, ela modificou algumas coisas no júri, que foi o libelo crime acusatório, por exemplo, eu sou da época do libelo crime acusatório, o recurso do protesto por novo júri, que geralmente era automático, aumentou o tempo dos debates e encerrou aquela questão do cômputo dos votos ali, quando tivesse a maioria, e também 25 jurados. Então, foram algumas alterações promovidas, tem algumas, também inseriu alguns quesitos, como o jurado absolve o acusado e tal. Então, é bem interessante essa alteração. E com relação à lei anticrime, que você já não aguento mais porque eu fico falando só da questão aí da Constituição ou da história, mas com relação à lei anticrime. Desculpa interromper. Para você não mudar, tem o Douglas Galhardo está acompanhando a gente, ele falou que ele é acadêmico e fascinado pelo júri. Ele quer indicações de leitura sobre o assunto. Ah, perfeito. Eu posso passar. Nossa, posso passar depois? A indicação, ou ele prefere? Eu posso passar por escrito, de repente. Pode ser? Pode ser sim, a gente publica nas nossas redes sociais. Não, mas ótimo. Me lembra no final que eu passo alguma bibliografia, tem bastante livro interessante aí, ou eu posso eventualmente mandar um e-mail, não sei se vocês podem disponibilizar, porque tem outros livros que, se eu for lembrar de cabeça, são tantos livros de Tribunal do Júri, maravilhosos, eu posso passar assim. Então, perfeito. Olha, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, @GPGPOAB São Paulo. E aí, assim que a doutora enviar os livros por escrito, a gente sai publicando lá, tá, gente? Então, curte, compartilha e a doutora vai seguir falando. Ah, mas é ótimo, porque fica mais fácil do que eu passar só 2 nomes, por exemplo, de livro. É mais fácil passar vários livros para vocês, que acho que fica mais interessante. Bom, então, voltando com relação à lei anticrime, com relação ao júri, né? Qual seria a justificativa dessa alteração? A justificativa é uma coisa, eu vou falar o português claro, bizarro, porque depois de uns anos a gente perde a paciência com algumas coisas. O ministro da Justiça colocou o seguinte, da análise ali, que o objetivo dessa alteração era dar efetividade ao tribunal do júri. Dar efetividade ao tribunal do júri. O que seria isso? Você pensa, o que seria isso? Dar efetividade, né? O tribunal do júri não é efetivo, enfim. O que acontece? Há uma grande pressão social e um incômodo de que os acusados, por exemplo, eles eram condenados a penas altíssimas e saíam ali por estar em liberdade. Tem recurso, estou saindo pela porta da frente.
e junto com a família da vítima. Isso começou a causar uma indignação com relação às pessoas, à sociedade, e uma pressão para que se modificasse. Tanto isso é verdade que o ministro Barroso, eu vou citar aqui como exemplo, quando ele trata, não tem precisamente a ver com o júri, mas quando ele, quer dizer, um pouco, né? Quando ele trata, por exemplo, da questão da prisão em segunda instância, nas ADCs 4.3, 4.4 e 5.4, ele insere no seu voto um tópico chamado o seguinte: alguns exemplos de que o sistema não funciona. E aí ele pega uma série de processos, como do caso do Luiz Estevão, o caso do jogador Edmundo, e vai falando, olha, porque a justiça demorou. E um dos casos que ele cita é o caso do jornalista Pimenta Neves, que após ser julgado e condenado pelo Tribunal do Júri, ele passou quase 10 anos de liberdade aguardando o trânsito em julgado. E ele fala que isso era um absurdo. Só que o senhor ministro Barroso esqueceu de dizer, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque a minha parceira de escritório foi advogada do Pimenta Neves, então eu posso dizer que eu sei. Ele esqueceu do seguinte, que nós tivemos 2 greves do judiciário nessa época que estava tramitando os recursos, e ficou tudo parado. Então, quer dizer, se já demora normalmente, vocês imaginam com 2 greves no judiciário. É uma loucura. Né? Então, aquela coisa de, então a culpa tudo então é do recurso, vamos mudar o recurso. Quer dizer, as pessoas têm o costume de querer resolver a má administração da justiça tolhendo o direito do acusado. Não é certo. Eu acho interessante o pessoal falar, mas na Alemanha é assim, né? Sei lá, no Canadá, em Portugal, enfim, assim, gente, vamos parar com isso. A Alemanha é um outro sistema, a Alemanha é uma outra cultura, outro povo, é outra educação. Não dá para se comparar a mesma coisa. Então, veja, no caso do Pimenta Neves, por exemplo, ele foi condenado a 19 anos, eu acho que de prisão. Isso daí, com recurso, reduziu a pena dele para 18 ou 17 anos. E outro recurso foi para 15. Então, quer dizer, então não devia ser tão protelatório assim, que eles foram abaixando a pena, como é que você explica? Devia ter alguma coisa errada ali. Vocês concordam? Então, veja, a gente não pode tentar fazer tábula rasa aí com recurso ou tolher o direito do acusado de recorrer com base no argumento de que, que pena, porque a vítima vai sair pela mesma... A família da vítima vai sair pela porta da frente com o acusado. Gente, é triste, eu não estou dizendo que não, a gente tem que também se solidarizar com o familiar da vítima, mas não é papel do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de comentário ali num acordo, numa decisão, enfim. Bom, mas vamos entrar agora propriamente no dispositivo. Gente, eu vou confessar para vocês aqui que eu tinha preparado um slide, só que assim, eu não consigo compartilhar nada, então eu tentei assim horas, mas tudo bem. É só para dizer que o artigo que foi alterado foi o 492 do Código de Processo Penal. E eu vou pegar aqui que o 492, ele diz respeito ao quê? A sentença proferida pelo juiz presidente. Então, fala, o presidente proferirá a sentença em caso no caso de condenação. E aí tem todas as alíneas. E a linha E diz o seguinte: mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á a recolher-se à prisão, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação, aí no caso de condenação, e aí que é a mudança, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Aí preste atenção no verbo, determinará a execução provisória da pena. Ou seja, é uma imposição. Condenou a pena de 15, igual ou superior a 15 anos, o juiz vai mandar prender. Não tem conversa. Depois eu vou falar cada dispositivo, que esse é o primeiro. Quer dizer, no tribunal do júri qualificado, é muito comum a pessoa ser condenada a uma pena de 15 anos, até porque começa a 12 a pena, de 12 a 30, enfim. É muito comum, 2 qualificadoras acabou. Quer dizer, a pessoa é condenada a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz vai mandar prender. E não precisa nem ali fundamentar a decisão com base, por exemplo, na necessidade, nos requisitos ali, por exemplo, de uma prisão preventiva, o porquê daquilo. Não, ele pega o dispositivo, vai lá e coloca e tudo certo. E isso é um grave erro, é um absurdo. Eu não entendo como as pessoas não estão comentando sobre esse assunto. Isso me causa, assim, um mal-estar.
Porque todo mundo está falando de cadeia de custódia, falando de outros assuntos, e esquece, isso é muito grave. Isso é muito grave, você mandar uma pessoa para o cárcere, ali com base numa condenação do jurado que decide por íntima convicção. E isso não dá para não dizer que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, ali previsto no nosso artigo 5º, inciso 57. Por quê? Porque trata o réu como culpado, executando ali antecipadamente a pena sem que se respeite o marco constitucional do trânsito em julgado. Veja que loucura, né? Só bastou lá, tá com 15 anos, vamos lá, vamos prender. O STF, ele já reconheceu que é inconstitucional a execução antecipada da pena após a decisão de segundo grau. Eu não sei se confundiram o tribunal do júri, porque viu que era tribunal, falou assim, nossa, acho que é tribunal, vamos mandar condenar, parece um negócio. O pessoal fez essa piada, acho que falou, é tribunal, tribunal, vamos mandar ali prender. Mas, de fato, o Supremo ele já declarou que o artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala do trânsito em julgado, ele é constitucional e que esse é o marco que deve ser respeitado. Que, aliás, eu não sei qual que é a dificuldade de se entender isso. Vocês quiserem anotar, tem aí as ADCs 43, 44, 54, que fala sobre essa questão da execução da pena e é muito interessante, que também pode ser utilizada aí para a gente... para servir ali de baliza para a gente analisar a questão da execução da pena. E a gente tem que lembrar também que o jurado, ele decide com aquela íntima convicção. Ele não vai precisar fundamentar sua decisão. E é diferente do juiz togado. Mas veja só, pensa na situação. A sentença, o juiz determina lá a execução antecipada da pena. Ah, tá bom, foi condenado a 15 anos, vou mandar ele para o cárcere. E se a decisão ela é contrária à prova dos autos naquele momento? E aí, com recurso, ela é modificada. E aí o réu é submetido a um novo julgamento e é absolvido. O réu vai ficar preso durante todo esse tempo? E aí, o judiciário vai fazer o quê? Vai dar um tapa nas costas, falar, desculpa, você foi absolvido, você ficou aí, sei lá, 6 anos preso, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Enfim, faz parte, sinto muito. Mas vamos piorar ainda mais a situação, porque não é que tá ruim, pode piorar. Esse dispositivo, ele viola ainda o princípio da isonomia. E por quê? Imagine só um crime de latrocínio, cujo resultado é a morte. A pena seria mais ou menos aí de 20 anos. O juiz, neste caso, ele tem a faculdade de deixar de decretar a prisão do acusado quando ele aplicar a pena. Mas no caso do júri, não, é um impositivo. E qual que é a diferença? Se falar, mas vocês vão me dizer que um crime de homicídio é mais grave do que um latrocínio? Vocês concordam que a família da vítima também vai ver o réu que foi condenado a 20 anos de prisão sair pela porta da frente depois de ter assaltado e ter matado um cidadão? Também, a situação é a mesma. Por que só com o júri é assim? Parece que o júri, o pessoal não gosta, né? Não sei o que acontece. Parece que tem um certo preconceito. O Evandro Lins e Silva falava que muita gente não gosta do júri. Ele fala só não gosta do júri quem não atua no júri. E aí quer modificar tudo. Eu acho que ele tem razão. Quer dizer, quem sou eu para discordar do Evandro Lins e Silva? Mas veja só, o fato do réu ser condenado por um crime mais ou menos grave, não faz dele mais ou menos culpado. Essa questão de culpabilidade, de questão de prova, isso tudo tem a ver com a valoração, a produção da prova nos autos. Não tem a ver com o quanto da pena aplicada. E aí você está determinando a prisão de uma pessoa com base no quanto da pena, exclusivamente. Esquecendo que tem outras penas também. Por exemplo, um crime de corrupção também é grave. Desvio de verba pública é grave. Tem gente que acha que não, mas é. E aí a pessoa também sai pela porta da frente. Mas é porque talvez o júri, ele choca mais porque tem o resultado morte. Então, talvez as pessoas entendam dessa forma. Mas a gente não pode analisar os dispositivos dessa forma. Mas esse artigo 492, ele também é incompatível com o artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que é a questão da prisão. Quando diz, não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade do quê? De antecipação de cumprimento de pena. Quer dizer, você cria um dispositivo que manda executar e aí você tem um outro dispositivo que fala que não é para executar. Então, fica um negócio incompatível. Mas é o júri.
O problema é que é o júri. Bom, então fica um negócio estranho. O problema é o júri, então. Não dá para ser desse jeito. As coisas, eu assim, sinceramente, espero que isso seja declarado inconstitucional. E a pessoa fala, mas então nunca vai poder decretar a prisão? Sim. O juiz pode entender que, no caso, a pessoa tem algum motivo para que haja aí uma prisão, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. O juiz pode decretar perfeitamente, depois da decisão dos jurados, se tiver motivo, a prisão do réu. Não há nenhum impedimento para isso, assim como também não há, desde que fundamentado, né, gente? Assim como não há um impedimento para que o juiz faça isso ali, por exemplo, no crime de latrocínio. Então, veja, é super delicada essa questão, né? Nós vamos lembrar agora da questão do veredito. Né? O pessoal justifica tudo com o veredito. Ah, mas o jurado quer. O jurado quer. Gente, o jurado decide sobre o fato. Ninguém está falando da pena. O jurado não aplica a pena. Quem aplica a pena é o juiz. O jurado nem sabe a pena, não vai saber o quanto da pena. Lógico, às vezes na tribuna você fala, olha, a pessoa se for condenada, vai ser condenada a tanto de prisão. Mas quem aplica a pena é o juiz. Ah, mas a soberania do veredito. Isso, o quanto de pena não tem a ver com a soberania do veredito. E outro ponto, a soberania de veredito, ela é uma garantia do cidadão. O Brasil é o único lugar que usa a garantia constitucional contra o cidadão. E aí depois vem me dizer que tem que ser igual o processo penal da Alemanha. Vê se pode. Ah, mas a Constituição fala. É garantia. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição. A soberania é garantia. E aqui é o único lugar que se decide garantia contra o cidadão, o que é um verdadeiro absurdo. Bom, mas sobre essa questão da soberania dos vereditos, nós temos um recurso, e acho que vale a pena vocês anotarem, porque ainda não foi julgado, que é o recurso no Supremo, é um recurso extraordinário 123-5340, com repercussão geral. Eu vou repetir, 123-5340. Eles vão decidir se a soberania dos vereditos, prevista ali na Constituição Federal, autoriza a imediata execução provisória da pena. O Ministério Público ingressou, acho que com esse recurso, e ele diz que a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri decorre do reconhecimento da responsabilidade penal que está ligada diretamente à soberania do veredito. Desculpe, isso está errado. Porque não tem a ver responsabilidade penal ligada com a soberania do veredito, com quanto de pena e com execução da pena. Misturou tudo ali, misturou tudo. E aí fala que isso, justamente por ser a soberania dos vereditos, não poderia ser revista pelo Tribunal de Apelação. Mas quem disse? Você imagina se o réu é submetido a um novo julgamento e absolvido, como é que fica, como eu já disse, o cumprimento da pena? Ele cumpriu a pena, no segundo julgamento absolvido, cumpriu a pena não, está lá preso 6, 7, 8 anos, sei lá, aí depois é absolvido. Não tem sentido. Bom, e aí como está esse placar aí de votação desse recurso? O ministro Luiz Barroso, que é o relator, e o Toffoli, eles decidiram que a soberania dos vereditos autoriza, sim, a imediata execução da pena imposta. Porque o sentimento da sociedade é aquilo que faz com que mude a soberania, faz parte do sentimento da sociedade, que a sociedade não aguenta mais tanta injustiça. Desculpe, mas descabe ao Supremo fazer essa análise do sentimento. Né? Desculpa eu ser, às vezes, tão ostensiva nessa questão, mas para mim me incomoda isso. Ah, mas o sentimento... O Supremo está ali para analisar a questão de constitucionalidade ou não. Sentimento da sociedade, como é que faz? Bom, eu sei que você tem que ver o clamor público, mas você não pode decidir com base no que as pessoas pensam, tem que decidir com base no que diz a Constituição e tratados internacionais. Desculpa, fazendo uma crítica e já fazendo. Gilmar Mendes decidiu pela inconstitucionalidade do artigo, levando em conta o quê? Que viola o princípio da presunção de inocência, além do que o réu tem o direito de recorrer. Então, isso que é uma previsão aí também na Convenção Americana dos Direitos Humanos, e isso viola essa questão do recurso. Mas os autos estão aí com pedido de vista pelo ministro Lewandowski, então nós vamos aguardar. Eu, assim, sinceramente, não estou muito esperançosa, né? Espero que isso julgue na época do Celso de Mello, que é um ministro ponderado, enfim, vamos torcer. Aí, como é que vai ser isso? Bom, e o parágrafo 3º, que é outra alteração.
Aqui diz o seguinte: o presidente do Tribunal do Júri, ele poderá, excepcionalmente, exceção, deixar de autorizar a execução provisória da pena. Aí fala de acordo com a linha tal, se houver uma questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Não, se lê isso, você fala, bom, o juiz presidente, ele vai ter que fazer praticamente um exercício de futurologia para ver se excepcionalmente ele vai decidir ou não. Então ele pega uma bola de cristal e fala, bom, vamos ver, será que na hora do momento da ata, essa que tem uma questão substancial que possa plausivelmente mudar a condenação? Ele vai ter que adivinhar o que o advogado ou o promotor vai recorrer, não sei, e ainda adivinhar se isso pode eventualmente ser modificado pelo tribunal. Veja que loucura. Para só aí ele falar, bom, então eu vou deixar aí de executar, mandar, expedir uma ordem de prisão. Veja, isso é muito subjetivo. Essas questões são muito subjetivas. Essa palavra substancialmente, plausivelmente, o que é plausível para um, substancial para outro, às vezes pode não ser para o outro. Isso fica muito, muito discricionário. E como que ele vai saber se a questão é ou não é substancial, se é ou se não é plausível? Difícil. É o que eu estou te falando, o exercício de futurologia pelo presidente. Vai ter que adivinhar. Põe a bola de cristal lá e fica pensando, refletindo. Será que eu mando executar a pena ou será que eu não mando executar a pena? Principalmente se nós lembrarmos que nós temos julgamentos, por exemplo, no Tribunal do Júri, que acontece até às altas horas. Né? Eu mesmo já tive julgamento que durou aí até 3, 4 horas da manhã, todo mundo está exausto. Já teve caso da quesitação sair errado, da sentença sair errada. Vocês acham mesmo que o juiz realmente vai ficar refletindo às 3 horas da manhã se há alguma questão substancial que a parte pode levar em consideração? Imagina, não vai nem pensar, vai mandar executar a pena direto. Eu tenho que ser realista, é assim, infelizmente, que funciona o judiciário. Eu gostaria de viver no mundo da doutrina, né? Daquela coisa, nossa, como é bonito, né? Se tudo isso fosse verdade. Mas a gente sabe como que funciona, né? Tem julgamento que duram aí 2, 3 dias, está todo mundo cansado, jurado. Às vezes há contrariedade, quesitação, o jurado responde uma coisa um ou outro por conta do cansaço. Né? Então, é muito delicada essa questão. Bom, mas continuando. O parágrafo 4º diz o seguinte. O recurso aqui de apelação. Deixa eu pegar aqui. Recurso de apelação. A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo. Ou seja, estão retirando o efeito suspensivo do recurso no caso do Tribunal do Júri para a pessoa que foi condenada a uma pena igual ou superior a 15 anos. E por que isso? Porque o pessoal quer mandar realmente para a cadeia a pessoa. Para que vai dar o efeito suspensivo? Manda para a cadeia logo, é assim. Essa é a lógica do nosso pacote anticrime. Parágrafo 5º diz o seguinte: excepcionalmente, poderá o tribunal, aí é o tribunal, atribuir o efeito suspensivo à apelação, desde que, cumulativamente, sejam presentes os seguintes requisitos: que o recurso não tenha propósito meramente protelatório, e segundo, que levante questão, de novo, substancial, e que possa resultar em uma absolvição, uma anulação da sentença, novo julgamento ou uma redução da pena para patamar inferior de 15 anos. Gente, isso é uma loucura. Mas vamos lá. A apelação, ela possui 2 efeitos, o devolutivo e o efeito suspensivo. E o devolutivo é até óbvio, né? Ela devolve ao tribunal o quê? O conhecimento de toda a matéria impugnada, né, que foi impugnada, e ela pode ser, inclusive, reconhecida ali de ofício. Se o apelante, por exemplo, não indicar na petição a extensão da sua resignação, ela vai ser considerada ampla e o tribunal vai conhecer a matéria toda. Mas tem uma exceção, qual é? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri tem a particularidade. Você, obrigatoriamente, tem que indicar expressamente o dispositivo legal invocado e a referência à sua matéria invocada. E isso está previsto o quê?
no 593, inciso 3, a linha A, B, C e D. Você pode recorrer pelo A, se você recorrer pelo A ou não recorrer pelo B, C, D e tiver lá o A, B, C, D, o B, C, D, acabou, não adianta reclamar. Como dizia um professor meu de falência, vai chorar na porta do fora, que você perdeu. Vai ficar lá chorando que perdeu. Tem que colocar bonitinho ali a linha e a matéria competente. E o efeito suspensivo? A apelação, ela tem o efeito suspensivo quando se tratar de sentença condenatória, nos termos do 597. Em tese, haveria ali uma exceção prevista no 393, inciso 1, que diz, por exemplo, são efeitos da decisão condenatória recorrida, ser o réu preso ou conservado na prisão. Mas aqui parece que só é possível, por exemplo, não haver a suspensão, mas aí esse dispositivo, obviamente, tem que ser interpretado de acordo aí com a Constituição, conforme já decidido pelos tribunais. Então, veja só, condenação a pena de 15 anos não tem efeito suspensivo, ou seja, vai para a cadeia mesmo, sem conversa. E o pessoal achando que está tudo bem. Que o problema do pacote anticrime é a cadeia de custódia, sei lá, outra coisa. Gente, não, isso é muito sério. Porque nós temos que lembrar que no tribunal do júri tem muito réu pobre que é condenado. Muita gente pobre, vai ter aquele encarceramento das pessoas, daquele, como é que se diz, daquele cliente que nós sabemos qual é o cliente do sistema carcerário, que é o pobre, que é o negro. É esse tipo de pessoa que vai para o cárcere. Não é o colarinho branco, né? Eventualmente pode acontecer, vamos ter isso em mente. São essas pessoas que vão ser encarceradas. E às vezes essa pessoa não tem uma defesa eficiente. Como é que fica? Acontece. Eu digo até mesmo na parte de inquérito policial, enfim, é muita gente, né? São muitas pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. Nós vamos o quê? Lotar mais os nossos presídios. Vamos pensar nisso, mas ninguém está pensando. Vamos pensar em outra coisa, não sei. Bom, e os requisitos que nem eu falei, excepcionalmente, o tribunal ele pode atribuir o tal do efeito suspensivo, se o recurso não for meramente protelatório ou se levantar a tal da questão substancial. Bom, aí fica um negócio muito esquisito, né? Porque você veja, por exemplo, o inciso 2, que fala que pode resultar em absolvição, questão substancial da absolvição, anulação de sentença, novo julgamento ou redução da pena. Isso resvala na soberania dos vereditos, resvala na análise do recurso. O tribunal, ele não vai analisar de forma prima oculi. Deixa eu ver se tem aqui, se o recurso é ou não meramente protelatório, se tem ou não essas questões para atribuir o efeito suspensivo. Ele vai ter que analisar o mérito do recurso. Só que se ele analisar o mérito, ele já está julgando. Por que não já atribuir o efeito suspensivo? Por que deixar, bom, vou julgar. Será que tem questão prejudicial? Será que não tem? Então, fica naquele limbo, né? Fica naquele limbo. E o recurso no tribunal do júri, ele tem uma particularidade. Muitos autores entendem que ele perdeu a sua efetividade justamente por conta da sua fragmentariedade, que dificulta cada vez mais a análise desse recurso pelo tribunal. E é isso que tem sido observado na jurisprudência. Veja, alguns autores entendem, por exemplo, que há 2 momentos de análise do efeito devolutivo do recurso de apelação, né? No primeiro momento, e aí com base na soberania dos vereditos, ainda que o tribunal não concorde, por exemplo, com aquela tese encampada pelos jurados, se a decisão for minimamente condizente com a prova dos autos, ele não vai cassar a decisão do tribunal, do jurado, por conta da soberania dos vereditos. Então, o tribunal, ele avalia se houve ou se não houve um fundamento para a decisão aí do conselho de sentença, e só é cassada a decisão que é totalmente distoante ali da prova dos autos. Tem que ser manifestamente. Uma vez eu lembro um desembargador falando para mim assim, a decisão tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos. Doutora, o seu caso não é manifestamente. Aí ele falou tanto do manifestamente na minha cabeça que eu nunca mais vou esquecer, eu já estou falando para vocês, manifestamente contrária à prova dos autos. Então não há aí uma nova apreciação da causa, mas o quê? Apenas uma subsunção daquela decisão dos jurados às teses defendidas perante o conselho de sentença. E qual seria o segundo momento?
Se houve uma dissociação completa ali dos jurados, das provas, né, das versões construídas, aí vai haver uma análise completa do mérito do recurso com aquela finalidade da reforma. Só que, né, se não houver, por exemplo, uma adequação da pena pelo próprio tribunal, ele não vai mudar, falar assim, o jurado está completamente errado, vou mudar aqui, decidir aqui. Não, ele vai mandar o réu a novo julgamento. E aí nós entramos novamente naquele problema. Como é que nós vamos fazer? O réu vai ser submetido, até ele esperar essa decisão, vocês já imaginaram lá preso? Como é que vai acontecer? 6 anos lá preso, estou lá esperando o juiz decidir se a questão é substancial, se não é, se vai anular, se não vai, o que vai acontecer. Enquanto isso, eu fico lá preso, porque está tudo certo, né? O nosso sistema carcerário é maravilhoso, vamos tentar corrigir o problema do sentimento das pessoas, colocando mais pessoas na prisão. Bom, então, é preciso a gente pensar nessa questão do recurso no Tribunal do Júri, que tem essa particularidade, não é como os outros recursos, e eles estão passando por cima disso como um rolo compressor, e lembrar que precisa desses 2 requisitos de forma acumulada. Veja que loucura. Bom, e o parágrafo 6º, que é o último parágrafo aqui, e aí já vamos caminhando praticamente para o encerramento, o parágrafo 6º diz, o pedido de concessão do efeito suspensivo, porque o pessoal gosta, na verdade, é do quê? De causar problema para o advogado, ou sei lá para quem vai recorrer aqui, geralmente o advogado. Então, vamos inventar um negócio para complicar a vida. Então, vai lá. O pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição separada, dirigida diretamente para o relator. E aí ele coloca que tem que ser instruída com cópia da sentença condenatória, das razões de apelação, da prova da tempestividade, das contras-razões e de outras peças que você entender que são necessárias à compreensão da controvérsia. Veja que é praticamente um agravo de instrumento que eles estão tentando fazer com relação a esse parágrafo 6º. Uma coisa que praticamente foi ali, quase eliminada praticamente do Código de Processo Civil, o pessoal agora inventa de colocar isso no júri. Mas eu vou te dar o efeito suspensivo. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que me instruir com isso, com aquilo outro. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Isso é um verdadeiro absurdo. Sinceramente, eu não entendo como isso ainda não possa ter sido declarado inconstitucional. E como é que será que vai ser feito isso? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe, porque, vamos falar português claro, os tribunais estão fazendo o que eu estou com vontade. Principalmente agora, aí, em tempos de pandemia, né? É julgamento virtual, não sei se vai ter, se não vai ter, é réu que pode perguntar, pode falar, não pode. Você vê cada dia um absurdo aí que tem acontecido em audiências, né? Onde, por exemplo, a pessoa fala que o réu não tem direito ao semi-silêncio, se ele quiser, por exemplo, só responder as perguntas do advogado, ele não pode, que ele tem que, ou ele responde de todo mundo, ele não responde de ninguém. Então, você imagina com esse monte aqui de dispositivo, um monte de exigências, como é que vai ser feito essa questão aí do julgamento, do efeito suspensivo pelo Tribunal do Júri? Como é que vai ser feito? É de forma incidental? É na apelação? É apartado? Então, não há aí esclarecimento. A bem da verdade, a criação dessas novas condições, ela tem... o único objetivo é deixar o acusado, o réu, na cadeia o mais tempo possível. Justamente para justificar esse clamor, essa ânsia da sociedade em ver a pessoa presa. Eu entendo que o julgamento, às vezes o júri, ou enfim, a análise de um recurso possa ser demorada. Mas tem um monte de recursos, você pode entrar com embargos, pode, mas, gente, faz parte do sistema processual. O que não dá é para você ficar impedindo as pessoas de ingressarem com o recurso com base em argumentos pífios. Desculpa, para mim isso é um argumento pífio, o clamor social. Eu espero que esse recurso extraordinário que está tramitando aí, eu espero que seja declarado inconstitucional esse dispositivo, esse artigo 492, porque para mim é um dos mais absurdos, uma das mais absurdas alterações que aconteceram. Não tem o menor sentido isso. Então, agora já encaminhando para o final, não poderia deixar de falar que tem tirado o sono aí dos advogados em tempos de pandemia, a proposta aí do CNJ com relação ao julgamento pelo Tribunal do Júri se dá pela forma virtual. Tem muitos réus aí, a justificativa que tem réus aguardando preso, mas a verdade é que não é isso. Por uma própria normativa do CNJ, eles estão alterando umas regras processuais
ali previstas do júri e não tem o menor cabimento, vão acabar aí com a essência do júri. Tem história, será que o jurado vai estar presente, será que não vai? E manda o link. Quer dizer, é uma confusão, né? É uma confusão. Então, assim, a advocacia, eu fico feliz que foi suspenso, foi retirado de pauta, a OAB se manifestou dizendo que isso era um absurdo, que e violaria a própria essência do tribunal do júri, né? Que não tem o menor sentido esse julgamento virtual, que não tem o menor cabimento, que isso viola a plenitude de defesa, de fato viola, e também pelo fato de ser uma norma aí, administrativa que quer mudar uma regra processual penal e até mesmo aí a Constituição. Então, eu acho que essas eram as minhas considerações. Desculpa se eu falei demais, mas é um assunto que eu gosto. Nós tivemos apenas essa alteração. Eu estou à disposição de vocês. Depois eu vou passar a lista completa dos livros para o pessoal, que eu adoro lista de livro. E estou aí à disposição de todos. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho. A Maris, mais uma vez, obrigada pelo seu carinho. Eu sou sua fã, adoro você. Estou sempre à disposição da comissão e da OAB. Amanda, foi um prazer lhe conhecer. Também estou aqui à disposição. Muito obrigada e uma boa noite. Eu vou mutar aqui, né? Porque eu ainda não estou acostumado com essa tecnologia. Imagina o júri virtual, que loucura. Fica tranquila. Obrigada pela aula, doutora. Realmente uma aula. Todo mundo tá gostando bastante. Eu tenho, na verdade, eu vou começar a abrir as perguntas, mas eu também tenho uma pergunta particular, porque quando a Maria Elis me deu esse desafio de acompanhá-la, fui pesquisando, lendo e tudo mais, para tentar entender um pouco. E nos últimos dias, principalmente em São Paulo, a gente tem visto, né, ações manifestadamente violentas da polícia, né? Aquilo que a gente já sabe, que cotidianamente acontece, só que tem sido mais divulgado pela mídia. Eu vi a alteração do artigo 14, que fala sobre a necessidade da obrigatoriedade do advogado na defesa de um policial que age com força letal e tudo mais. Eu queria saber como que a senhora enxerga essa alteração do artigo 14 e mesmo que a gente vê esses abusos, como que há algum tipo de repasse ou não? Como que isso tem sido visto? Você diz, quando você me fala, tem algum repasse, eu não entendi. Você quis dizer se há alguma... Porque, assim, se eu não me engano, a modificação, ela fala que está explicitado, mas não é citado, é intimado, né? Dentro de 48 horas para apresentar um advogado. Se o policial, a pessoa que faz parte de uma instituição policial, não apresenta um advogado, a instituição policial com qual ele faz parte, ela é obrigada a apresentar um advogado, já que a pessoa acusada não apresentou. Isso custa para o cofre público. E a gente tem visto que várias dessas ações letais, né, o uso de força letal, ele tem sido usado de uma forma sem necessidade, e a alteração faz com que a gente custeie, o contribuinte custeie isso. Sim, a senhora entendeu? Não, eu entendi, agora eu entendi, que na verdade é um custo e a gente tem visto aquelas ações violentas da polícia que a princípio são quase injustificáveis, né? Então, aí você fala, mas como é que ele não tem, como é que vai ser pago, ele não apresenta, sei lá, um advogado na hora, e aí o Estado, enfim, alguém vai ter que custear isso, né? Eu tenho uma opinião no sentido de que eu entendo que defesa sempre tem que ter. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de defesa, e eu acho que se ele não apresentar o advogado, sim, tem que ser custeado pelo Estado, muito embora eu concorde com essas ações da polícia, que ela assim, você olha, você fica passado e vê que cada dia pior, o pessoal parece que ao invés de ver o exemplo dos Estados Unidos, parece que está vendo com um negócio ruim. Então, eu entendo que, de fato, a pessoa, ainda que seja custeado pela gente, acho que ele tem esse direito, e eu acho que tem que ter, sim, um advogado presente, porque a gente precisa também ver qual que é o outro lado, apesar de parecer, às vezes, injustificável, né? Não sei se eu consegui tudo. Sim, mas é que o meu ponto, na verdade, é porque, assim, a pessoa, o réu, ele
busca a defensoria, mas quando não é, o réu ele tem um advogado particular custeado. Esse, na verdade, é meu ponto. Só um minuto que eu preciso sair, um segundo. Mas a senhora pode responder que eu vou ouvindo, tá? Ele vai ter como se fosse uma defensoria, né? Enfim, ele vai ter uma defesa aí custeada. Eu, sinceramente, não consigo, eu não tenho assim uma profundidade de análise desse tema, mas eu não consigo ver isso como uma questão ali prejudicial. Não sei, não tenho tantos elementos a respeito dessa alteração do artigo 14 para dizer realmente é um absurdo e tal. Me parece, num primeiro momento, que não. Não sei se fui clara. Sim, sempre muito perspicaz, sempre muito alinhada, principalmente à manutenção do Estado Democrático de Direito e da ampla defesa. De fato, construir uma narrativa que seja sólida e que seja uníssona e que abarque todas as pessoas, todos os cidadãos, faz com que as vulnerabilidades sejam alcançadas também. A ideia é sempre lutar pelo direito de defesa, pelo devido processo legal, pela ampla defesa e também pela presunção de inocência. Enquanto a Amanda volta, eu vou trazer um dos comentários que nós recebemos na aba Q&A. Tudo bem, doutora Andréia? Perfeito. Então, vou voltar, peraí. Pronto. Vitória Letícia parabeniza a sua explanação. Douglas Galhardo de Souza faz o seguinte comentário, abre aspas. Dentro de um olhar sociológico, a sociedade é punitiva, ou seja, sempre vai esperar que o júri condene o réu. Será que os jurados, quando entram no plenário, eles já vêm com esse vício social da punitividade? Se isso é de fato uma verdade, acaba sendo mais difícil o trabalho da defesa? Fecha aspas. E aí eu não sei, doutora Andréia, se a senhora já quer entrar nesse tema ou se eu leio mais uma ou duas indagações e a senhora faz um comentário geral. Não, eu posso falar a respeito disso. Combinado, perfeito. É muito interessante, Douglas. Muito obrigada aí pela pergunta. E eu realmente, você sabe que na época que eu trabalhava no tribunal, no primeiro tribunal do júri, justamente eu trabalhava na PAJ, eu subia uma vez por semana no plenário e você acaba conhecendo os jurados. E é interessante que alguns, eles têm aquele viés mais acusatório, que gosta do promotor, outros já ficam meio ali com a defesa, não sei, gostam de analisar o caso. Então, é tão difícil, às vezes, você conseguir avaliar isso, né? Eu, por exemplo, minha mãe é jurada, então o que eu falo? É engraçado, eu ligo para ela, às vezes, falo, mãe, eu tô com um caso assim, assim, se eu falasse isso, o que você faria? Ai, não, esse caso, André, não dá, tem que condenar. Então, tinha essa... Mas por quê? Eu gostava de entender o porquê. Mas o que eu costumo fazer, e isso foi porque eu fui aprendendo ali no Tribunal do Júri. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é analisar o comportamento do jurado durante a explanação da defesa e do Ministério Público. E eu vou aqui mostrar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar curiosos. Então, eu vejo, por exemplo, se o jurado ele está olhando quando eu estou falando, se ele está distraído, se ele não está. Não está aqui, é uma pena. Se o jurado ele está distraído, se ele não está, se ele está desviando o olhar para mim, de mim, ou não. Como ele está acompanhando, quando ele começa a fazer assim, quando o promotor está falando. E, às vezes, o que eu faço? Em várias ocasiões. Eu estou percebendo que ele está acompanhando ali o promotor, eu já levanto, vou pegar um café, aí passo por trás do promotor. Aí, a hora que você percebe, o jurado está olhando o que você está fazendo. E eu ia pegar aqui a minha caneta, que eu tenho uma caneta com uma bola de pelo rosa. Às vezes eu fico fazendo assim, com a caneta. Aí, a hora que eu vejo, o jurado está desconcentrando total da fala do promotor. Não está nem prestando atenção no que ele está falando. Então, isso é tática, às vezes, que você aprende. Por exemplo, eu tive um caso, meu último júri, foi o caso de um feminicídio, mas na época não tinha qualificadora do feminicídio. Então, é interessante você, como mulher, defender um acusado. Então, você via que a maioria das mulheres, dos jurados, era mulher. E o que eu fazia? Eu sentava do lado do réu, colocava água para ele. Aí os jurados começaram a prestar atenção. O que eu estava tentando fazer? Humanizar aquele acusado que estava ali algemado. Então, é muito difícil você conseguir avaliar o que o jurado de fato pensa. Mas é interessante você
começar a reparar no que o jurado está olhando quando você está no júri. É isso que eu sempre presto atenção. Geralmente, quando eu faço júri com algumas pessoas, e sempre com 2, às vezes, advogados, e a minha missão é analisar os jurados e analisar as testemunhas e preparar as testemunhas e o acusado para o interrogatório, justamente por conta da postura corporal, tanto da testemunha, não que a gente não vai falar para a testemunha inventar nada, imagina, mas é uma postura corporal, a vestimenta de como aquela pessoa vai se apresentar, porque tudo isso influencia, que nós temos que lembrar que são os jurados comuns, são pessoas comuns. E aí, o que eu presto atenção? Eu presto atenção na profissão do jurado, eu vou pesquisar, mas deixa eu ver o que esse jurado é. Esse jurado não vai ser bom. Aí eu já tenho uma listinha de quem que eu recuso, de quem que eu tenho direito até 3 recusas. Então, eu já tenho uma listinha ali de quem que eu vou recusar, que já está, eu falo que é na minha lista ali de recusas de jurados. Então, tem tudo isso. Eu acho que, pelo menos, o que me demonstrou esse tipo de experiência é que isso tem muita eficácia. O último júri, eu vou contar rapidamente, o pessoal gosta de história de júri, né? O último júri, eu abandonei o plenário com os meus colegas, porque houve uma série de violação de prerrogativa e teve um momento que não dava mais. Nós abandonamos. Só que nós abandonamos, iríamos abandonar o plenário depois da fala do promotor, quando iniciasse a nossa. E nós começamos a recolher as coisas durante a fala do promotor. E os jurados começaram a não prestar atenção neles, prestar atenção no que a gente estava fazendo, ao ponto do promotor falar: senhores jurados, os senhores parem de olhar para o que os advogados estão fazendo, prestem atenção no que eu estou falando, porque os jurados se distraíram. Então, assim, é tática. Não sei se esclareci. Completamente. Eu acho que os comentários aqui dizem muito. Todo mundo falando que o corpo fala, que a leitura corporal tem tudo a ver com a questão da dinâmica do júri, dizendo que a sua aula é excelente, é um show, falando que a gente tem aí muito a aprender contigo, doutora Andréia. E mandando um abraço para quem nos acompanha do Ceará, quem nos acompanha de Tabuão, quem nos acompanha, então, aí tanto de todo o estado de São Paulo, quanto de todos os espaços do Brasil. Nossa cordial saudação, Ubatuba, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, nossos cordiais cumprimentos. Nossa, gente, tudo isso, olha, Manaus, Roraima, meu Brasil inteiro. Manaus, o Brasil inteiro. Eu acho que a gente está muitíssimo, Maringá, eu acho que a gente está muitíssimo bem acompanhadas, doutora Andréia, Minas, Floripa, enfim, tem gente do Brasil inteiro te prestigiando, te acompanhando. Para nós é um prazer e uma honra sermos com certeza, sermos vistas e conhecidas também através dos seus olhos e das suas palavras. Após o comentário e a pergunta do Douglas, eu vou devolver a palavra para a Amanda para fazer novas indagações da senhora, cumprimentando São Luís de Montes Belos, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Apucarana, e dizendo que realmente eu concordo que a doutora Andréia D'Angelo é incrível e é sempre uma experiência maravilhosa ouvi-la, doutora. Amanda, por gentileza, mais indagações para que a professora, para que a doutora Andréia D'Angelo possa, então, nos brindar com seus conhecimentos. Desculpa pela ausência rápida, voltei. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Uma pessoa, não dá para identificar, ela pergunta aqui no Q&A se a doutora acha um requisito justo para o tribunal do júri não ter sido processado criminalmente. Desculpa, quem não ter sido processado? Se a doutora acha um requisito justo para o tribunal do júri não ter sido processado criminalmente. Eu não entendi muito bem a pergunta. A senhora entendeu? Eu não entendi também. Não sei se alguém ser processado criminalmente. O jurado. A pessoa corrigiu, acabou de mandar mensagem. Então, peraí. E a pergunta? Se acha um requisito justo para o tribunal o jurado não ter sido processado criminalmente. A pessoa que reformula, ela pode reformular a pergunta aqui no Q&A, por favor? O jurado não ter sido responsável criminalmente?
Eu acho, doutora, que é sobre a responsabilização do jurado, no ponto em que a senhora fala sobre o poder que está, entende, nas mãos do Ah, juiz. só se for. Não, eu não sei se da responsabilidade do jurado aí, no caso que o jurado está lidando. Nesse lugar. Mas veja, se nós lembrarmos, por exemplo, do princípio da plenitude de defesa, eu posso usar todos os argumentos de ordem moral, religiosa, enfim, aquela questão toda, né, para defender uma pessoa. E o jurado, ele não é obrigado a justificar a decisão dele, né? Ele pode tomar uma decisão ali de absolve porque eu tô com vontade, porque eu gostei do réu, sei lá, ou porque eu gostei da advogada. Teve um dia, e isso eu vou contar uma particularidade de um caso que aconteceu comigo, foi meu primeiro júri como advogada, em que um promotor foi super deselegante, tinha 23 anos, imagina, nova, né? Hoje eu tenho 20 anos a mais, e o promotor, assim, ele apavorou comigo, falando português claro no plenário, mas ele foi muito deselegante. E aí, a hora que encerrou toda a votação, um dos jurados falou assim, olha, eu acabei, foi estranho, porque o réu foi absolvido com um tiro na cabeça, com alegação de legítima defesa, aquelas coisas estranhas. Falei, nossa, né, como é que eu ganhei? Aí um dos jurados, depois de muito tempo, virou para mim e falou, eu achei a atitude do promotor com a senhora muito indelicada, eu não gostei da postura do promotor, ele nunca deveria ter feito isso. Eu fiquei com tanta raiva dele que eu voltei para absolver. Quer dizer, ele me confidenciou isso depois. Então, veja, como é a convicção do jurado. Às vezes, uma postura sua... Eu já vi, por exemplo, o jurado que entende que o advogado, às vezes, pode se parecer arrogante durante uma defesa. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, porque a gente está lidando com pessoa do público, né? Geral, dona de casa, enfim, que nem minha mãe é dona de casa. Então, ela não é uma pessoa que vai analisar tecnicamente aquilo. Ah, mas será que ele fez? Ela vai olhar e vai se distrair com certas coisas, né? Então, eu acho difícil você querer responsabilizar o jurado, né? Agora compreendido. Obrigada pela resposta, doutora. Ainda nesse sentido, quando foi debatida a criação, né, a proposta do então ministro da Justiça, a criação da Lei 13.964, a gente via ainda, né, com algumas ressalvas essa lei. A senhora identifica, né, pontos que de fato são positivos? Muito se fala, a senhora falou, né, que o tempo inteiro, quando eu fui buscar informação, a galera fala muito da persecução penal, do juízo de garantia. Para a senhora, qual seria um ponto de avanço real com a criação dessa lei? Olha, para mim, os dois pontos de avanço, na verdade, é o juiz de garantias, que eu acho salutar, né, para o nosso processo penal, para a nossa democracia. Eu acho muito importante o juiz de garantias, acho que já passou do tempo de se ter juiz de garantias, e também acho a questão da disciplina das cadeias de custódia, que é a questão da preservação da prova, como que se preserva, que isso é muito importante. Porque muito embora às vezes você colocava, né, como que se preservava, bem na verdade, você se baseava ali em tratados internacionais, as pessoas faziam o que estavam com vontade. Então, hoje tem essa disciplina, então eu acho isso, desses dois pontos aí, muito bons. Também a questão da fundamentação das decisões, que agora é obrigatória, fundamentar, não pode simplesmente ter aquela fundamentação genérica, aquela coisa toda, está de acordo com as normas do Código de Processo Civil. Então, eu acho que isso foi um ponto muito importante aí de alteração, no primeiro momento. Perfeito. Alguém está perguntando, já pediram umas 3 vezes, para se a senhora sabe como que está o andamento do voto do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes já votou, ele é a favor da inconstitucionalidade desse artigo 492, porque ele entende que viola a execução provisória, o princípio da presunção de inocência, se for mantido esse artigo. Agora, tá com vista para o Lewandowski. Eu até olhei hoje, porque eu falei, deixa eu olhar, porque eu gosto sempre de dar uma olhada antes da aula, porque ele vai que julgou, aí o pessoal vai falar, nossa, mas essa advogada é desinformada, nem viu que julgou. Não julgou, ainda está com o pedido de vista. E eu já coloquei lá o meu cadastro no Punch para acompanhar essa decisão.
Pode ser, pelo que a gente tem visto, eu acho que o Lewandowski vai votar pela inconstitucionalidade desse artigo 492. Me parece, pelas posições dele, mas é praticamente o tal do exercício da futurologia, se bem que essa futurologia está mais fácil do que aquela lá dos artigos ali, dos dispositivos da... Posso trazer um comentário aqui do chat, lembrando a todas as pessoas que mandem suas perguntas no Q&A, mas eu não resisti. A doutora Ana Caroline Cristina fala o seguinte: doutora, a busca pelo efeito suspensivo da apelação tornou o trabalho do advogado ainda mais complexo e fatigante? E aí eu vou passar essa bola para a doutora Andréia falar um pouco sobre o exercício da profissão, sobre a construção do imaginário que existe à volta das advogadas e dos advogados que atuam na área criminal e sobre também um efeito que nos últimos anos tem acontecido, que é a criminalização do exercício da advocacia no âmbito criminal. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua experiência, que é muito vasta. Ah, muito obrigada. Nossa, realmente, eu vou falar que é quase uma profissão de fé ser advogado criminalista no Brasil hoje em dia, né? Realmente, essa questão do efeito suspensivo, a gente tem que, parece que a gente tem que estudar 25 vezes mais do que as outras pessoas das outras áreas, porque você tem que tentar procurar uma saída aí para o teu cliente, ver qual tribunal, qual câmara que vai cair, que a gente brinca, tem algumas câmaras que, pelo amor de Deus, às vezes não vale nem a pena sustentar, apesar de eu sustentar em todas, independente do desembargador ou não gostar. Assim, eu falo, a gente é advogado, a gente não pode aceitar certas coisas. E, de fato, existe aí uma criminalização, porque nós somos olhados, advogados, com preconceito, né? Então, as pessoas olham, lá, advogado criminalista, advogado bandido, que defende o crime e tal. Tem todos esses comentários, né? Então, a gente tem essa pecha, né? A pessoa defende o criminoso, defende o crime e tal. Então, não é assim. Hoje nós temos visto muito isso. Então, em audiência, o desrespeito à prerrogativa de advogado, o desrespeito ao acusado, né? Então, nós temos que estar muito bem preparados para enfrentar esse dia a dia. Às vezes, na audiência, vale a pena você ir com um colega, porque, de repente, a audiência é um pouco complexa, não por temor, por nada, mas, às vezes, você precisa até de uma testemunha diante da violação que a gente vê, às vezes, de prerrogativas. Esse caso mesmo do júri que eu tive, nós contamos por baixo 9 violações de prerrogativas durante o plenário. E detalhe, não tinha nem começado a fala do promotor ainda. Olha que loucura, né? Ao ponto de eu precisar acionar a prerrogativas ali da OAB da cidade do interior, porque estava simplesmente sem condições ali, né? E o juiz ficou louco da vida, aplicou uma multa para nós, advogados, nós estamos recorrendo dessa multa, entrando com o MS, a OAB vai fazer isso, porque é um verdadeiro absurdo. Nós não tinha a menor condição de continuar ali o plenário, porque era assim, o promotor nem precisou falar nada, era praticamente o juiz ali fazendo as vezes de Ministério Público. Então, nós temos que lidar com o promotor, que já é difícil, porque geralmente nas outras áreas a pessoa tem um advogado e o juiz fica ali imparcial. E nós temos que lidar com o juiz também. Hoje em dia, que o juiz é aquele juiz perfil Sérgio Moro, pró-acusação, né? Porque também vão fingir que esses juízes não são todos, pelo amor de Deus, não é uma crítica a todos, mas uma boa parte deles é assim. Pelo menos um ou outro que eu vejo aí que consegue ser garantista, eu falo, nossa, será que eu estou no lugar certo, né? Porque a gente está tão acostumado a brigar, é briga em delegacia, é discussão em plenário, é discussão em audiência, então assim, é uma profissão extremamente desgastante, tem dias assim que você fica acabado, porque é desgastante. O júri também é uma atuação desgastante, é difícil, é cansativo, né? Às vezes você faz um plenário, eu vou dormir 2, 3 dias depois de um júri, eu falo, mas eu devia ter feito isso, aí eu fico com raiva do juiz, fico com raiva do promotor, eu falo, mas eu devia ter feito tal coisa, como assim, né? Devia ter falado. Então, assim, a experiência, se eu for contar, eu falei que o pessoal brinca que eu tenho que escrever um livro, principalmente do júri, porque eu já vi tudo, já vi agressão no plenário, já vi o pessoal chamar para sair na mão, uns negócios assim, bizarros. Eu falei, se eu contar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Mas nós, como advogados, isso tem uma dificuldade. Às vezes, para um recurso subir, por exemplo, para o STJ, para o STF,
é difícil, a gente sempre tem que estudar a doutrina, a jurisprudência, para tentar fazer um trabalho da melhor forma possível. E às vezes eu até explico para os clientes, a pessoa fala, mas eu tenho fé na senhora. Eu falo, mas não é em mim, você tem que ter fé no juiz, né? Para ver se pega um bom juiz que entenda o teu processo e que avalie com a devida isenção, né? Porque tem casos, obviamente, que a gente sabe que tem causas difíceis. Eu falo que nunca existe causa perdida, mas tem causas que são um pouco mais difíceis, que você sabe que é complicado, que é delicada a situação, e você explica para o seu cliente. Mas a gente tem que estar sempre ali preparado, e principalmente no tribunal do júri, que nós temos que conhecer o processo como ninguém. Se tem uma coisa que eu aprendi, é conhecer o processo, os detalhes. Você vai pegar nos detalhes. Não sei se eu fui claro. Perfeito, doutora André, nós temos mais algumas perguntas. Só avisando para os participantes que perguntas referentes à temática, a gente pede que vocês encaminhem pelo ícone Q&A para a gente não perder as perguntas de vocês conforme as pessoas forem comentando no chat, tudo bem? Bom, a pergunta do Gabriel é: qual que é a opinião da senhora referente à justiça restaurativa? Olha, essa questão da justiça restaurativa, eu estava, inclusive, discutindo com uma colega minha a respeito disso, que ela trabalha muito com direito sistêmico, ela até estava querendo implementar isso nas unidades prisionais. Eu tenho, às vezes, um pouco de reserva com relação à justiça restaurativa. Não sei se no tribunal do júri funcionaria, não sei se para todos os crimes funcionaria. Tem gente que, por exemplo, acha que seria viável aplicar no caso de violência, de vara de violência doméstica. Talvez seria uma opção, mas aí precisa ver como que é o agressor. Eu acho a justiça restaurativa no criminal um pouco delicada, difícil você dizer, para aplicar, por exemplo, num júri, como é que vai fazer, né? É difícil. Parece que há aí uma implementação, estão tentando implementar na justiça criminal, a justiça restaurativa. Eu acho importante, eu acho interessante o pilar da justiça restaurativa, pelo que as pessoas me passaram. De fato, eu não estudei, não tenho um profundo conhecimento a respeito da justiça restaurativa, mas pelo que eu tenho visto e conversado com os colegas, parece que em alguns casos ela surte efeitos positivos. Acho que teria que fazer um trabalho aí gradual, porque eu não sei, acho que nós ainda somos um pouco resistentes com relação a esse tipo de técnica. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa extremamente, eu falo antiquada, eu falo que eu sou da liturgia do Marco Aurélio, vamos seguir a liturgia. Mas talvez seja aí uma novidade e uma opção. Então, eu vejo que tem algumas pessoas que conseguem aplicar, tem gente que está tentando aplicar isso, como disse, no sistema carcerário, para tentar amenizar talvez a dor dos presos, tentar entender, enfim, como que funciona, por que tirar um pouco aquela revolta. Isso é o que eu tenho visto, mas confesso que eu não tenho uma experiência boa com justiça restaurativa. Até gostaria de me aprofundar para poder falar com maior propriedade a respeito do tema, inclusive. Mas acho que eu acho que as coisas têm caminhado para esse sentido. Certo. Mais uma perguntinha. Em relação à progressão de regime como pacote anticrime, qual o posicionamento da doutora em relação à superlotação das penitenciárias? Nós temos esse problema do superencarceramento, né? E cada vez mais eles querem alterar para deixar as pessoas encarceradas cada dia mais. Então, por mais que até o IBCCRIM fez aí um estudo sobre as 16 medidas contra o encarceramento, tentando mudar essa questão, e você vê que fala-se em execução, em prisão, as pessoas não gostam muito de falar. Veja, por exemplo, a questão da pandemia. Ninguém quer falar que tem preso com Covid, que isso está se alastrando pelo sistema prisional e que vai matar todo mundo. O pessoal estava achando bonito a propositura de colocar preso doente em container, por exemplo. Como se isso tivesse tudo bem. Põe lá no container o preso, que faz um calor de não sei quantos graus, que faz um frio de não sei quantos graus, a pessoa lá doente, mas deixa. Então, eu vejo que a execução penal, tanto a execução penal quanto a questão do sistema carcerário, ela é deixada de lado. As pessoas falam, mas eu vi isso de uma médica, veja só, o meu marido está na frente lutando contra o Covid de um hospital.
Por que eu tenho que me preocupar com o preso? O preso escolheu estar lá no presídio. Se ele está lá é porque ele está pagando. Então, se ele está correndo risco de morrer, problema é dele. Aí o que você vai discutir com uma pessoa dessa? Nada, né? Você pega e fala, olha, então, deixa eu fazer aqui, sei lá, cuidar da minha unha, não sei. Porque não dá para discutir. Então, eu falo que ninguém gosta de tratar de execução penal. E quanto mais deixar encarcerado, e esse que é a grande questão do pacote anticrime, a questão é endurecer. Vamos botar mais gente na cadeia. E a gente sabe qual é a clientela predileta do sistema carcerário. E não vai ter como fugir. Então, eu espero que esses dispositivos aí eles sejam tratados de forma com devido cuidado pelo nosso Supremo, que vai, espero que faça aí uma baliza nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu acho... Sim. A gente tem experiências de leis passadas que... Ai, não, Marilis, pode seguir. Não, é porque eu achei que você tinha travado. Por gentileza, prossiga. Também estava na internet, tempos de pandemia. Eu estava falando que as alterações de lei nesse sentido de endurecimento, a gente já tem algumas experiências que mostraram que não foram tão efetivas, né? E que mudar a lei, acreditando que as pessoas vão cometer menos crime, também se mostra que não é, né? A própria lei de drogas, de homicídio, mostraram que as pessoas como continuam, né? A própria lei de crimes hediondos, por exemplo, tudo é crime hediondo. Agora eles estão aí com um projeto, não sei se é para colocar, eu não lembro agora, é um dispositivo, agora eu estou tentando lembrar que dispositivo que vai virar crime hediondo. Falei, gente, mas tudo agora é crime hediondo? Eu falei, pô, não dá, você acha que a pessoa vai abrir o código antes de cometer o crime e falar, não, isso aqui é crime hediondo, vou pensar duas vezes antes de fazer? Não é assim. Não funciona. A legislação antirracismo e homofobia é uma legislação que também mostra como esse cenário é bastante complexo, não é mesmo? Será que é essa que vai ser colocada, acho que, como crime hediondo? Eu acho que é isso. Eu não sei se é da homofobia e do racismo. Eu acho. Mas você acha que realmente vai resolver? Não vai. As De pessoas não forma vão alguma. deixar. De Tem forma que alguma. mudar a cultura. É lamentável. É lamentável. Lamentável, digo, acontecer isso, mas é lamentável. Nós temos aí homofobia, racismo, enfim. Sem querer entrar no desviado do assunto do júri. Mas, de fato, não vai resolver o problema. Nem o feminicídio. Virou crime hediondo. Diminuiu a taxa de feminicídio? Não. É a ânsia pelo punitivismo. A gente tem mais algumas perguntas, doutora Andréia. Uma é que quando a senhora vai fazer uma defesa, se a senhora busca a verdade dos fatos ou a verdade processual, e a mesma pessoa perguntou se a senhora é a favor do à parte. Bom, eu, na verdade, eu procuro saber exatamente o que aconteceu, procuro saber a versão do acusado e procuro ver o que tem ali no processo. A partir dessas duas questões, eu peço para a pessoa me conta exatamente o que aconteceu, vejo o que tem ali no processo e a partir disso eu construo aquilo que vai ser a minha tese principal de defesa. E aí, a partir de então, eu vou, por exemplo, arrolando testemunha, produzindo prova nesse sentido. E no caso do júri, sempre tomando muito cuidado, quando eu vejo, por exemplo, que eu tenho quase certeza que a pessoa vai ser enviada para um júri, vai ser, não é que tem a primeira fase da pronúncia, que ele vai ser pronunciado, eu procuro não levantar a lebre durante a audiência de instrução e julgamento da primeira fase, de qual seria a minha tese ali no plenário. Porque senão você já está levantando a lebre ali para o promotor. Então, às vezes dá para fazer, não é sempre, mas às vezes dá para fazer isso. Então, eu procuro direcionar, tem que ter muita sutileza ali, direcionar a prova nesse sentido, mostrando, mas sem mostrar. Agora, com relação aos apartes, eu acho importante, eu gosto muito dos apartes, eu acho que é salutar, mas não o aparte abusivo, né? Porque tem, às vezes, advogado, assim como tem promotor que fica parteando o tempo inteiro e não deixa você falar, não deixa concluir. Mas eu acho que quando é para se tratar de algum esclarecimento ou para você ponderar algumas questões, eu acho que tem que ser, porque o tribunal do júri é feito dessa forma, é democrático. Então, eu acho muito importante o aparte. Agora, que não dá para ficar o promotor ou o advogado aparteando o tempo inteiro. Aí, sem necessidade, digo. Aí eu acho que passa do limite. Mas eu sou a favor, sim, do aparte.
Perfeito, doutora. São muitas perguntas, eu fico até perdida aqui. Bom, mas eu acho que agora... Só gosta de júri, né? Adora, né? Acho que também é o imaginário que a gente cria pro cinema, né? Só depois que percebe que não é tão que nem os filmes americanos. Não, mas às vezes é pior que os filmes americanos, porque acontece cada coisa no plenário que você fala, Senhor, olha, já peguei caso de testemunha aparecer bêbada no plenário, vocês não têm ideia. Se contar aqui, eu falei, dá um livro. Falei que nós temos que marcar uma outra para a gente contar só os causos do júri. É coisa assim do arco da velha. Perfeito. A parte 2, então, desse nosso encontro vai chamar Causos do Júri. Olha, e a doutora Marilis, ela é uma ótima apresentadora. A gente brinca que ela é a Ana Maria Braga da OAB. Vai ser muito legal esse programa. Eu vou encerrar aqui com uma última pergunta, porque eu acho que é bem no sentido daquilo que nós da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa acreditamos, né? Que é sempre a questão pedagógica e de educação e educação. Perguntaram o que a senhora acredita que seriam os passos básicos para tornar o sistema carcerário realmente um ambiente reeducador? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, muito boa, essa pergunta. É tão difícil a gente falar do sistema prisional. Primeiro que tem que acabar com essa história de superlotação, né? As pessoas têm que cumprir exatamente a pena que a ela foi imposta no sistema, no cárcere, que é o cárcere adequado, sem aquela mistura que a gente que tem na lei de execução penal, mas o pessoal finge que cumpre, mas não cumpre. E eu acho que é importante o estudo dentro do cárcere. Eu acho que isso pode transformar as pessoas. Eu participo de um projeto muito interessante aqui da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, que são as oficinas de cultura dentro do sistema carcerário. Inclusive, a minha oficina vai ser a oficina de dança, para colocar a dança no presídio feminino, que eu também vou contar que nas minhas horas vagas eu faço balé clássico, então falei que essa é a minha missão, colocar a dança para as presas. E tem outras pessoas que fazem, por exemplo, pintura, poesia, mandala, enfim, uma série de coisas. E notou-se que houve uma mudança, por exemplo, tanto com relação ao comportamento das presas, como com relação ao comportamento dos próprios agentes ali do presídio. Então, veja que porque as pessoas às vezes ficam ociosas, né? Então, veja que se você coloca alguns mecanismos ali, por exemplo, como essas oficinas, como estudo, eu acho que isso começa a mudar o sistema carcerário de uma forma geral. E isso afeta também tanto os presos e, por exemplo, os agentes penitenciários. Eu já tive casos, por exemplo, de ter cliente que falar assim, olha, eu gostaria tanto de estudar, porque aqui eu estou sem fazer nada. As pessoas usam droga, sei lá, o tempo inteiro aqui, ou fazem qualquer coisa, e eu gostaria de fazer outras coisas. E aí você vê que, às vezes, há uma burocracia, inviabiliza-se ali o acesso à educação para essa pessoa. Então, eu acho que educação no sistema carcerário, para mudar também a pessoa, fazer com que ela compreenda o porquê daquela pena. É muito interessante você, às vezes, conversar com os presos, que eu tenho essa oportunidade. Para mim, eu falo que é uma experiência gratificante poder trocar ideias, porque é um outro mundo, é uma outra visão do que eles têm, e eu gosto de saber o porquê que a pessoa está lá, o que ela pensa e o que ela acha daquilo. E você vê que geralmente eles se arrependem ali do que fazem e tal, mas que eles também procuram tentar se melhorar dentro do presídio. Então, eu acho que, sinceramente, a questão da educação, não só no cárcere, mas em qualquer lugar, ela é fundamental e necessária. E eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E, claro, nós também temos que mudar aí a questão do superencarceramento e tal, enfim, mudar as condições do presídio, porque se você olhar a condição do presídio, eu, por exemplo, falei, gente, se eu passar uma semana aqui, eu vou virar um cão, sabe? Eu não vou conseguir ficar, sei lá, vou virar... Eu não sei como que às vezes as pessoas aguentam. Aí a pessoa fala, mas ele cometeu crime, ele tem que estar ali. Sim, ele tem que ser responsabilizado. Mas você tem que dar o mínimo de condição. Onde já se viu você ter ali no cárcere ratazana com desse tamanho ali, as pessoas às vezes fazendo rodízio para dormir? Não tem, como que você quer que a pessoa saia ali do cárcere maravilhosa, que vá
se reintegrar na sociedade. Isso é praticamente impossível. Então, eu acho que a melhoria ali nas condições dos presídios, por exemplo, mulher tomar banho gelado, gente, presídio feminino é uma lástima. Mulher, ao invés de usar absorvente, usa miolo de pão quando está menstruada. Isso não tem o menor cabimento, é o mínimo que se espera, né, um absorvente para a pessoa, né, um papel higiênico, sei lá, é o básico do básico de qualquer pessoa. Por mais que ela esteja errada, por mais que ela tenha cometido um crime horroroso, eu acho que isso é o básico, se a gente quer recuperar essa pessoa e quer devolver essa pessoa de uma forma reintegrada para a sociedade. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando. Eu peço desculpa para todos, caso em algum momento vocês tenham enviado mensagens no chat, a gente não está assistindo, não consigo né? E mais um funcionário do AB que ela sempre nos acompanha, nos dá suporte, esses profissionais que têm a carga. O Carlos Eduardo está perguntando, em relação às técnicas para obter a atenção dos jurados, se no seu modo de ver, no transcorrer do júri, você nota que os jurados não concordam muito com a sua defesa. Você tem alguma técnica de reversão da situação? Olha, é muito difícil, porque às vezes o jurado já não foi com a sua cara, né? Então a pessoa já olha com aquela cara para você, já não foi com a sua cara. É difícil você conseguir reverter. O que eu geralmente faço é isso que eu acabei comentando, né? Eu tento ganhar a simpatia do jurado, né? Tento ver se eu consigo mostrar o viés ali de como é o acusado, ou por que aconteceu o crime da forma como aconteceu, que eu falo que o crime de homicídio é um crime que qualquer um está sujeito a cometer. Então, assim, só que tem processos que às vezes são complicados, né? O réu, como diz, o réu não ajuda, a causa não ajuda, nada ajuda. Então, você tenta fazer ali o seu melhor trabalho, você tem pelo menos que um jurado te ouça, que preste atenção na sua fala, porque tem alguns casos que a pessoa finge olha até para cima. Eu geralmente pego, por exemplo, cópia das principais peças que são interessantes para a defesa, faço um joguinho com a autorização do magistrado, preparo, passo para os jurados, e muitos jurados olham, prestam atenção e te ouvem. Então, eu acho que o que tem para ser feito, né, com relação às técnicas, eu entendo que é dessa forma, e tentar ali distrair um pouco o jurado da fala do promotor, né? Teve um dia que o promotor se ligou, que eu estava indo buscar café, foi engraçado, ele virou para mim e falou assim, doutora, a senhora pensa que eu sou tonto, que eu não estou vendo o que a senhora está fazendo? Eu falei, o quê? Aí ele falou, se a senhora está indo toda hora buscar lá na sala do juiz, o café, está querendo desviar a atenção do jurado. Eu falei, nossa, doutor, eu falei, que absurdo você falar um negócio desse para mim. O senhor quer um café? Eu sou viciada em café. O senhor quer um café? Eu vou lá buscar para o senhor, só um minuto. Um adoçante ou sem adoçante? Mas ele ficou tão sem graça, e os jurados perceberam aquilo, começaram a rir, e eu acabei colocando numa situação de saia justa, porque ele foi indelicado comigo, e o pessoal ficou ali. Então, foi uma situação, engraçada nesse dia. Perfeito, doutora. Mais uma vez eu quero agradecer a participação da senhora. E a gente quer deixar para a senhora 5 minutinhos de considerações finais acerca do tema, a seu critério. Bom, júri é aquela coisa, né? Só você fazendo e participando para você ver. Quem nunca atuou no tribunal do júri, eu recomendo que comece a frequentar, que é assim que a gente começa. Vá a diversos julgamentos, entendeu? Presta atenção, tenta conversar, às vezes, com o pessoal ali da Defensoria Pública. O pessoal da Defensoria Pública, por exemplo, eles são pessoas muito bacanas, eles estão sempre ali com atenção. De repente, peça para participar de um júri. Se você, às vezes, tem algum colega para você sentar na tribuna e sentir como que funciona aquilo, né? Sentar, participar, mesmo que não for para você falar nada, porque eu acho que o júri, você tem que, na verdade, conhecer, olhando, experimento, vai olhando, prestando atenção. Eu não recomendo que você já chegue logo de cara, já faça um plenário, porque é muito delicado, o júri tem as suas particularidades, você tem que ter ali
um jogo de cintura, uma saída. Então, assim, se for fazer, faça sempre acompanhado de algum colega quando for as primeiras vezes, para você ali sentir um pouco de segurança, que isso aí faz parte, é natural, todo mundo já passou por isso, qualquer um, até o Valdir Troncoso Pérez já passou por isso. Aliás, vocês procurem aí no YouTube o Valdir Troncoso Pérez, maravilhoso, o Tribuno. Sempre que vocês puderem, dê uma olhada, acompanhe o julgamento, que isso aí só vai te dar o conhecimento para você atuar, só a experiência. Eu tive uma grata oportunidade de subir uma vez por semana no plenário. Nossa, não, pensei que tivesse colocado no mudo aqui, não coloquei. Eu falo que eu não estou acostumada com a tecnologia. Eu tive a grata oportunidade de subir uma vez por semana no plenário, junto com o pessoal da defensoria, que na época era PAJ. Então, eu pude aprender bastante. Chegou um ponto de eu conseguir descobrir se a gente ia ganhar ou não o júri. Então, eu acho que essa experiência ela é muito importante no Tribunal do Júri. Então, acho que é isso. E gostaria já me caminhando para o final, de agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que eu adoro esse assunto, o Tribunal do Júri, deu para perceber, né? Eu queria contar mais casos, mas a gente não pode ficar contando aqui casos, senão daqui a pouco eu vou buscar um cafezinho para a gente tomar. Mas é um assunto que eu gosto bastante. Eu incentivo todos vocês, se tiverem oportunidade, façam um curso de júri, estudem bastante, que isso só vai enriquecer e nos enriquecer como advogado. E eu gostaria também de agradecer a doutora Amanda, muito obrigada. Obrigada também a todos pela participação, pelas perguntas. Eu adoro perguntas das pessoas, fico muito contente. Doutora Marilis, você mora no meu coração, não preciso nem dizer aqui. Você sabe que eu sou sua fã desde IBCCRIM, pessoa maravilhosa, inteligente, culta, que sabe fazer curso como ninguém, engajada. Olha, a OAB só tem a ganhar com você nessa coordenação dessa comissão. Parabéns, que eu sei que você está aí coordenando com nem um foguete, para cima e sempre. Estou adorando. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Fica até difícil falar depois de um elogio que chega no meu coração e restaura, inclusive. Eu falo que a generosidade e o incentivo de pessoas como a doutora Andrea D'Angelo são bálsamos, restauram a nossa autoestima. Enfim, nós que somos mulheres profissionais do direito, por vezes nos pegamos aí em reveses profissionais, mas sempre existe uma outra colega que nos levanta, que nos impulsiona e que diz as palavras que são as corretas para que nós continuemos e façamos novamente, renovemos os votos na crença no direito, na justiça social, na promoção de valores de humanidade. Eu agradeço, para mim é uma honra, a casa cheia foi assim uma forma muito importante de brindar e homenageá-la. Eu acho que as mais de 200 pessoas que passaram por aqui essa noite e as quase 200 pessoas que nos acompanham nesse momento tiveram uma oportunidade ímpar de ouvir a vanguarda das ciências criminais, de ouvir uma profissional em 1 milhão. Então, hoje eu saio dessa sala virtual com a sensação de dever cumprido na presidência da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. E peço para todas as pessoas aqui e para a senhora doutora Andrea, para a senhora doutora Amanda, que firmemos um compromisso de continuismo, o bom continuismo das nossas ações, o bom continuismo das nossas conexões, ainda que em tempos de pandemia, nos fará sair mais fortes de toda essa situação. Então, estejamos juntas e juntos, fiquemos fortes. E essa colaboração, essa conexão que hoje nos reúne com todo o Brasil é de suma importância e é um reflexo do seu trabalho, um reflexo da sua imagem, um reflexo da construção de uma carreira sólida e admirável que a doutora Andrea D'Angelo tem feito e tem nos trazido. Eu vou aproveitar esses momentos de encaminhamento para o final para trazer alguns breves recados, porque hoje o nosso chat ele fervilhou de perguntas relacionadas a certificado, de perguntas relacionadas à questão de como obter aí a formalização desse encontro, como nós poderemos no futuro provar que assistimos aí, que fomos brindadas e brindados com a palestra da doutora Andrea D'Angelo. Antes disso, nos sigam no Instagram, @GPGPOABSP.
nos acompanhem no Facebook. Lá nós somos Comissão Especial de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Vejam os nossos trabalhos. A lista que a doutora Andrea D'Angelo nos prometeu aqui será publicada aí em doses homeopáticas ao longo dos tempos, ao longo dessa pandemia, nas nossas redes sociais. Então, já é aí uma série, um conteúdo interessante para acompanhar e fazer com que essa nossa conexão não termine. Vamos lá, gente. É o seguinte, em relação aos certificados, fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Os certificados serão emitidos em até 60 dias, sim, em até 60 dias, porque são mais de 115 comissões na Seccional São Paulo. Nós temos uma secretaria das comissões aguerridas, de profissionais muito sérias e muito sérios, que mesmo de suas casas fazem a OAB acontecer. Hoje eu agradeço o auxílio luxuoso da Fabiana, que aqui esteve secretariando e gerindo a técnica do nosso encontro por parte da OAB-SP, sempre muito grata e muito honrada de trabalhar ao lado de Rafaela Reis e Lázara Carvalho, em sistema de copresidência de uma comissão que é plural, que é diversa e também muito aguerrida nos trabalhos. Então, agradeço às minhas colegas, mando beijos e abraços para o meu time de coordenadoras temáticas, mando beijos e abraços para o meu time de coordenadores adjuntos, mando beijos e abraços para todas as pessoas que fazem com que graduação, pós-graduação e pesquisa, ou para os íntimos GP, seja esse foguete que vai ao infinito e além, tomara. Enfim, então, nesse bojo da emissão do certificado, que ficará disponível em 60 dias, todas as pessoas que nos assistem devem, no momento de entrar no Zoom, digitar o seu nome completo no local do login, do nickname, do seu apelido. Não adianta, pessoal, mandar no nosso chat nome completo, OAB, CPF. Isso, inclusive, fragiliza as suas informações pessoais. Não faça isso. Então, ao entrar na palestra, coloque o seu nome completo no local, no padrão do nickname aqui do Zoom. E quando você ingressa no aplicativo com o nome completo, isso gera um registro automático, uma lista que depois vai ser cuidadosamente examinada pela Secretaria das Comissões, que é um núcleo formado por funcionários e funcionárias da OAB que fazem um trabalho seríssimo de examinar esses dados e produzir os certificados, que ficarão hospedados no site oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Outra pergunta que fizeram, então só advogado vai ter certificado? De forma alguma. A OAB é o oásis da democracia, é a casa não só das advogadas e dos advogados, mas também de toda a sociedade civil. Então, você, estudante de direito, você, colega da sociedade civil interessado na questão do Tribunal do Júri, também pode obter o seu certificado nos mesmos moldes. Então, lembrando para esta e para as outras palestras e encontros que teremos, logue com o seu nome completo, combinado? Depois disso, em até 60 dias, no local específico onde a Secretaria das Comissões insere todos os certificados de todas as atividades, você poderá baixar e obter o seu certificado. Eu agradeço muito a atenção, agradeço muito o foco de cada uma e cada um de vocês nessa noite. Espero que todos permaneçam acompanhando as nossas atividades. Foi um prazer, foi uma honra. Provavelmente nos veremos na segunda versão dessa trilogia que se transformará os nossos debates sobre o Tribunal do Júri, já denominada de Causos do Júri. Então estejam conosco, fiquem fortes, fiquemos juntos também. E um grandíssimo abraço. Sendo assim, sem mais delongas, dou por encerrado o evento de hoje, agradecendo a costume... Amanda quer falar? Não, foi só um tchauzinho. Ah, tudo bem. Então, sendo assim, sem mais delongas, dou por encerrado o evento de hoje, desejando uma ótima noite a quem nos assiste, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos verá no YouTube. Sim, o evento ficará disponível no YouTube. Essa era a última pergunta que eu havia me esquecido de responder. Sendo assim, boa noite, um abraço.